perda repetida de efeito do antidepressivo. Essa aqui é algo que eu fico abismado na prática, no dia a dia, como as pessoas não percebem isso, como os médicos não percebem isso, né? Ou, muitas vezes, quem está tomando um antidepressivo até percebe, porém, entende que algo está errado, mas não sabe dizer exatamente o que está errado naquilo ali. É essa perda repetida do efeito do antidepressivo. E entender isso daqui é entender a importância disso que eu estou falando hoje. Se eu coloco um antidepressivo sem estabilizador de humor para o transtorno bipolar, o que acontece com esse antidepressivo e com essa pessoa que está tomando um antidepressivo agora? Vamos entender isso que você vai entender todo o restante da aula. Presta atenção aqui. Quem estiver dormindo, é a hora de acordar. Essa é a mais importante. Presta atenção aqui. Se eu dou um antidepressivo sem estabilizador para alguém que é bipolar, ó, antidepressivo na bipolaridade sem estabilizador, vai ter 3 coisas que vai acontecer. Primeira coisa, nada. Não vai acontecer nada, é igual tomar água. Então, a pessoa que é bipolar e toma um antidepressivo, às vezes ela vai falar para você, é igual tomar água. Não aconteceu nada. E a segunda coisa que pode acontecer no antidepressivo sozinho no transtorno bipolar, é essa pessoa piorar com o antidepressivo. Então ela fica pior. Pior de que maneira? Ela fica mais irritada, ela fica mais lábil. O que é ficar mais lábil? O que é labilidade emocional? É ficar oscilando o humor. Chora muito fácil, de repente se irrita muito fácil, de repente ri muito fácil. O humor não fica estável, fica oscilando. A pessoa, além de irritada, além de ficar mais lábil, olha isso, pode ficar com mais pensamentos suicidas. Exatamente isso que vocês estão vendo. Uma pessoa que é bipolar, quando você coloca um antidepressivo, pode ficar com mais pensamentos suicidas na cabeça, mais irritada, mais lábil, oscilando mais o humor. Tá vendo como eu estou piorando a pessoa porque eu errei o diagnóstico? Se não souber que é uma depressão bipolar, vai errar o diagnóstico, certo? E aí, a terceira é o quê? Começa bem, melhora e perde o efeito do remédio. Perde o efeito do remédio. Isso ocorre muitas vezes nas primeiras depressões. Quando a pessoa deprime a primeira vez e é bipolar e dá o antidepressivo, ela até melhora. Ela responde melhor nas primeiras vezes. Dura alguns meses e perde o efeito. É como se parasse de fazer o efeito, a pessoa volta a sentir depressão de novo. Aí vai lá no médico, o médico troca o remédio por outro antidepressivo. Mesma história, melhora, depois de um tempo perde o efeito de novo. Nas primeiras vezes costuma até melhorar. Depois de algum tempo não é isso mais que acontece. Depois de algum tempo o que acontece é o antidepressivo começa a piorar a pessoa. Então no começo, nos primeiros episódios depressivos acontece isso daqui, ó. Funcionar e perder efeito. Depois de um tempo, nos outros episódios depressivos, nem isso. Acontece, ó, a piora. Ela começa a ficar mais irritada, labilidade emocional, pensamento suicídio, ansiedade piora e por aí vai. Se eu já tive perda repetida do efeito antidepressivo, quantas que eu já começo a desconfiar? 3 antidepressivos. Então, já usei 3 antidepressivos, com esses 3 antidepressivos perderam o efeito. Eu preciso começar a desconfiar ou fechar o diagnóstico de transtorno bipolar. Porque ela está com a resposta atípica antidepressivo, não está funcionando o antidepressivo. Não é por falta de exercício, muitas vezes, como muita gente faz, porque aqui ocorre uma lógica perversa. Olha o que acontece e eu vou falar o que acontece na prática, que muitos de vocês provavelmente já passaram por isso. E pode até confirmar aqui nos comentários. Você vai lá no médico, ele te passa um antidepressivo, ele funciona no começo, perde o efeito. Você vai, ele troca o antidepressivo, funciona, perde o efeito. Depois de fazer isso 3, 4 vezes, começa a ter uma questão de culpar o paciente porque ele não melhora. É ele que não está fazendo exercício, ele que não está fazendo terapia e por aí vai. De jogar a responsabilidade para o paciente de não melhorar, que é uma crueldade, porque eu estou tratando errado
por não dar o diagnóstico, não enxergar essas características que montam o quebra-cabeça e me dão a resposta correta, e o paciente ainda fica como culpado dessa não melhora. Por isso que é tão importante conhecer isso aqui. E vamos para a 11ª característica que a gente vai ver, que, na verdade, vocês já perceberam qual é aqui, ó. É piora com um antidepressivo, algo que a gente chama de hipomania induzida por antidepressivo. Que basicamente é isso que eu terminei de explicar aqui em cima. Uma piora, uma irritabilidade, uma labilidade emocional, ou a pessoa pode fazer uma hipomania mais clássica, com excessos de compra, onde que ela pode aumentar a libido, apesar de o aumento do desejo sexual, da libido, ser mais comum em homens do que em mulheres.